Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre a solidariedade ativa, tá? Então, nós havíamos falado na última aula até o artigo 268. Então, vamos continuar agora falando a partir do artigo 269 do nosso Código Civil. Então, antes de eu ler esse artigo 269, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que será que acontece se o devedor comum pagar a dívida toda ou parte dela para apenas um dos credores solidários? Então, o 269 vai falar o seguinte, que o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Então, quando o devedor comum paga a totalidade da dívida para apenas um dos credores solidários, a dívida extingue-se, tanto em relação ao credor solidário que recebeu o valor da dívida, quanto para os demais credores solidários. Então, por exemplo, vamos imaginar um contrato que temos João, Rafael e Bruno, que são credores solidários de Ana, no valor de 30 mil reais. Vamos imaginar que Ana pagou somente 10 mil reais para o João, né? Lembra-se que a dívida toda é de 30 mil, são 3 credores. Seria, então, realmente 10 mil para cada credor. Então, vamos imaginar, então, que Ana pagou somente 10 mil para o João. O que vai acontecer? Extingue a dívida até o montante de 10 mil reais. Portanto, ainda faltam 20 mil reais, né? Então, ela pagou esses 10 mil para o João, mas ainda deve 20 mil para o Rafael e para o Bruno. Então, Rafael e Bruno podem exigir a parcela que João recebeu sozinho e os 3 podem exigir o pagamento do montante que falta, que seria os 20 mil reais, tá? Então, por isso que esse artigo fala que a dívida vai extinguir-se até o montante do que foi pago, ok? O artigo 270 vai falar o seguinte, se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um desses só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponde ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, aqui eu posso fazer 2 perguntas para vocês. O que acontecerá se um dos credores solidários falecer? E os herdeiros desse credor também terão direito de exigir a prestação por inteiro? Então, como a gente viu ali no 270, existe uma refração do crédito, né? Que ele fala ali. Então, se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um desses só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponde ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, nesse caso, pessoal, existe essa refração, essa divisão. Então, o que vai acontecer? Vai existir essa refração do crédito e os herdeiros do credor solidário não terão direito de exigir a prestação por inteiro. Os herdeiros somente poderão exigir a parte do crédito que caberia ao credor solidário, limitada ao seu quinhão hereditário, ou seja, os herdeiros somente podem exigir a sua parte que cabe na herança em relação àquela prestação. Então, eu acho que para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar João e Pedro, tá? Eles são credores solidários de Francisco na quantia de 40 mil reais. João faleceu e deixou 2 filhos. Os herdeiros não poderão exigir a obrigação por inteira, os 40 mil. Terá que haver a refração do crédito, a divisão. Cada filho pode exigir separadamente a sua parte que caberia na herança. Então, nesse caso, vai haver essa refração, essa divisão. A gente pega o crédito de 40 mil e separamos a parte que caberia a João, né? Então, lembra que os credores são João e Pedro, quantia de 40 mil. Então, João teria direito a 20 mil, certo? Então, esses 20 mil, ele vai ter que dividir entre os 2 filhos, que são os herdeiros. Então, cada filho poderá exigir a sua parte na herança. Então, qual seria a parte de cada um? 10 mil reais de cada um, tá? Então, essa divisão que a gente chama, que nós chamamos de refração do crédito. Ou seja, a gente vai separar a parte no crédito que caberia ao credor solidário que faleceu e verificar a cota hereditária de cada herdeiro relativa àquela prestação.
aí sim eles podem fazer a exigência do crédito deles. Então, somente o que lhes caberia na herança, tá? Então, acho que esse artigo ele deixa claro que se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um deste só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponde ao seu quinhão hereditário, tá? Aí, ele termina assim, salvo se a obrigação for indivisível. O que seria a obrigação indivisível? Lembram? Aquela que eu não consigo dividir, né? Então, dinheiro é fácil a gente pensar porque é divisível. Mas uma obrigação indivisível, como que eu posso fazer essa cobrança, será? Vamos imaginar que nesse contrato, por exemplo, do João e Pedro, eles são credores solidários de Francisco na entrega de um quadro. É um quadro famoso, que é uma obrigação indivisível. Portanto, não é possível a refração, a divisão, né? Pois a obrigação necessariamente terá de ser exigida por inteiro, podendo ser cobrada a obrigação por inteiro. Então, como nesse caso, nós temos uma obrigação indivisível, eu não consigo dividir um quadro, por exemplo, aí sim, eles podem fazer pedir, né, que a obrigação seja exigida por inteiro, porque não tem como dividir um quadro. Então, essa seria a exceção nesse caso, onde fala ali no finalzinho do 270, salvo se a obrigação for indivisível. Então, daí não tem como realmente fazer essa divisão, essa refração, tá? Passando agora para o 271. O 271 fala o seguinte: convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Vamos lembrar que na solidariedade ativa, quando a gente tem uma obrigação solidária e a prestação da obrigação se resolver em perdas e danos, vai permanecer a solidariedade, ou seja, persistirá a solidariedade ativa. Por quê? Vamos imaginar um contrato. Eu acho que fica mais fácil da gente pensar em exemplos. Vamos imaginar um contrato onde João e Pedro são credores solidários de Francisco na entrega de 2 quadros famosos. Vamos continuar com os mesmos personagens, né? Então, Francisco tem que entregar 2 quadros famosos para João e Pedro. Tanto João quanto Pedro podem exigir a obrigação por inteiro, porque eles são credores solidários. Porém, vamos imaginar que por culpa do Francisco, que é o devedor, os 2 quadros foram totalmente destruídos antes de serem entregues. Agora, a solução qual vai ser? Resolver a obrigação em perdas e danos, ou seja, Francisco deverá pagar o equivalente aos quadros em dinheiro para João e Pedro, porque agora não existe mais o quadro. Então, vai ter que ser pago em valor, em dinheiro. Então, vamos imaginar que esses 2 quadros famosos valem uns 5 milhões de reais, tá? Então, como diz o artigo 271, diz que convertendo-se a prestação em perdas e danos, permanece a solidariedade. Portanto, tanto João como Pedro podem exigir a totalidade de Francisco, que seria os 5 milhões. Entendido? Passando para o artigo 272, nós temos que o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros a parte que lhe caiba. Então, como a gente já viu na solidariedade ativa, cada credor pode exigir e receber a dívida toda do devedor. E todos os credores têm direito a receber cotas iguais de crédito, salvo se eles fizerem alguma estipulação contrária em contrato, né? Mas a regra é essa, todos têm direito a receber cotas iguais, né? Se temos 3 credores, uma dívida de 30 mil, é 10 mil para cada um. Mas não é porque um credor pode receber a dívida toda que o valor vai ficar só para ele. Então, se tem o Pedro e o João e o Pedro recebeu e o João não, o dinheiro todo é meu. Não. Né? O que tem que acontecer? Esse credor que recebeu, ele tem que partilhar o valor recebido com os demais credores. Certo? Então, o que acontece, será, que se um dos credores perdoar a dívida do credor? No 272, como a gente leu, fala que o credor que tiver remitido a dívida, remitido é perdoar,
tá? Esse perdão da dívida. Então, vamos imaginar que ali, em vez de remetido, está escrito perdoar. O credor que tiver perdoado a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos outros a parte que lhe caiba, tá? Então, se o fulano lá perdoa a dívida, ele vai ficar responsável perante os demais credores solidários pelo valor que ele perdoou ou pelo valor que ele recebeu, tá? Então, isso acontece em razão de um princípio que se chama princípio da comunidade de interesse. Por que acontece isso? Porque na solidariedade ativa, a prestação sempre deve ser partilhada em cotas iguais entre todos os credores solidários. Então, aqueles credores solidários que não receberam a prestação terão direito de regresso. Já ouviram falar? Direito de regresso contra aquele credor que perdoou a dívida ou recebeu a prestação. Então, tá, logicamente, um recebeu a prestação, os demais podem entrar com ação de regresso, eles têm o direito de regresso. Mas se um perdoou a dívida, da mesma forma, esses outros credores também terão direito de regresso. Então, vamos imaginar um exemplo. Um contrato, eu tenho João e Pedro e Rafael, são credores solidários de Francisco, na quantia de R$90 mil. Tá? Vamos imaginar que João recebeu sozinho os R$90 mil. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que dividir o valor que ele recebeu com Pedro e Rafael, né? Se é 90 mil, dividido em 3, seria 30 mil para cada um. Então, ele tem que pagar os 30 mil para o Pedro e 30 mil para o Rafael. Se João não pagar, não dividir o valor com os demais credores, o Pedro e o Rafael terão direito de regresso contra João e poderão cobrar aí os 30 mil reais que pertencem para cada um. O mesmo vai acontecer se João perdoar a dívida do Francisco, né? Francisco não vai dever mais nada para o João, nem para o Pedro, nem para o Rafael. Porém, como Pedro e Rafael não perdoaram a dívida, eles vão poder exercer o seu direito de regresso contra João, que perdoa a dívida, e cobrar de João a cota que lhes pertence. Então, se um perdoou a dívida, aquele devedor, ele não tem mais nenhuma obrigação de pagar. Mas aqueles outros que não perdoaram, aí sim vão poder cobrar daquele credor que perdoou, através desse direito de regresso, tá? Já o 273 diz assim: a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Então, vamos lá. O que seria exceções? O que é uma exceção? Exceção é uma defesa que cabe contra uma pretensão em um processo judicial, tá? É um tipo de defesa, então. Por exemplo, assim, vamos imaginar que um credor cobrou em juízo uma dívida do devedor. Aí o devedor vai lá e apresenta o recibo de pagamento para o juiz. Não existe dívida, eu já paguei aqui o recibo. E alega, então, como defesa, como exceção, que não vai pagar a dívida porque a dívida já está paga. Então, essa é a exceção que ele está apresentando, o recibo que ele já pagou. Só que no artigo... deixa eu dar mais um exemplo aqui de exceção. Quando existe uma ação de cobrança, uma execução, as exceções que eu posso usar é esse pagamento, né? Eu provar que eu já paguei, eu posso falar que a execução está em excesso, não é aquele valor que eu devo, está sendo cobrado a mais. Os juros exorbitantes também são uma exceção, né? Eu posso alegar que aquele contrato existe, mas os juros estão abusivos, que não condiz com a lei, né? Outro tipo de exceção é a exceção do contrato não cumprido. Eu fiz o contrato e eu ia pagar tanto, mas ele teria que fazer algo, construir alguma coisa, e ele não cumpriu, não construiu. Isso é uma exceção de uma defesa também, que nós chamamos de exceção. Mas ali no artigo, vocês veem que ele fala opor as exceções pessoais, né? Então, exceção pessoal também é uma defesa, mas agora é de caráter pessoal, que diz respeito, então, à relação entre o devedor e um dos credores, e não diz relação ao objeto da obrigação. Vai falar entre os sujeitos, tá? Por isso que é uma defesa pessoal, então é caráter pessoal. Por exemplo, tipo de defesa de
de defesa pessoal, exceção pessoal, alegar a incapacidade da parte, eu falar que aquela parte não é capaz para estar propondo aquele tipo de ação, falar que o credor agiu com dolo, agiu com coação, etc. Tá? E ali ainda no final do artigo fala oponíveis aos outros. O que é isso? São defesas pessoais que dizem respeito aos outros credores. Tá? Então, o artigo 273, ele não impede que o devedor alegue uma exceção, uma defesa que diga respeito a todos os credores solidários, ou então que diga respeito à própria obrigação. Mas sim, ele impede que o devedor alegue uma defesa pessoal que diga respeito a apenas um ou alguns dos credores solidários, tá? Essa exceção pessoal, ela não pode prejudicar os demais credores. É pessoal. Por exemplo, assim, vamos imaginar um contrato que temos João, Pedro e Rafael, são credores solidários de Maria na quantia de R$500 mil. Só o Rafael ajuizou a ação para cobrar os R$500 mil de Maria. Maria, na sua defesa, vai alegar uma exceção pessoal que diz respeito apenas a João. O João que não propôs a ação. Ela vai falar que não deve pagar os R$500 mil para o Rafael, porque ela foi coagida por João a assinar aquele contrato. Maria não pode alegar essa exceção pessoal contra Rafael, que não teve participação na coação. O artigo 273, ele diz que não pode alegar defesa pessoal, que somente diga respeito a um dos credores. Então, portanto, essa exceção pessoal que Maria está falando, oposta por Maria, deverá ser rejeitada pelo juiz. Pois se ele acatar essa decisão oposta por Maria, os demais credores de boa-fé também serão prejudicados. Entenderam? Eu acho que com esse exemplo fica mais claro. Então, a Maria, ela não pode alegar uma defesa pessoal contra o outro credor, porque o juiz não vai aceitar. O juiz não pode, ele não pode acatar essa exceção por Maria, porque os demais credores vão ser prejudicados. Tá? Passando para o último artigo sobre a solidariedade ativa, o 274. Que fala o seguinte: o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de decisão pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Então, vamos imaginar que apenas um dos credores solidários ajuizou uma ação contra o devedor. Então, ali, nós vemos que temos duas situações no artigo. O julgamento contrário a um dos credores não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes. Então, a decisão judicial proferida nesse processo, onde só um credor ajuizou a ação, vai atingir os demais credores que não fizeram parte do processo? Então, vamos imaginar duas situações. Nós temos que imaginar se o julgamento vai ser favorável ou se o julgamento vai ser desfavorável. Então, vamos imaginar que houve um julgamento desfavorável a um dos credores solidários. Ou seja, um credor solidário entrou com uma ação contra o devedor comum. Esse julgamento contrário a um dos credores não irá atingir os demais credores que não fizeram parte do processo. Então, se um entrou com uma ação contra o devedor e perdeu a ação, os outros não vão ser atingidos por essa decisão. Porque aquele que não fez parte do processo, ou aqueles que não fizeram parte do processo, não podem ser prejudicados, porque eles não tiveram o direito de se defender no processo. Então, por isso que quando existe um julgamento desfavorável, ele não atinge os demais credores, porque eles não tiveram oportunidade de se defender. E nós sabemos que em todo processo, nós temos o direito de defesa. Então, não pode atingir aqueles que não participaram do processo judicial. Agora, o contrário, se houve um julgamento favorável a um dos credores solidários, se um credor solidário ganhou a relação contra o devedor comum, esse julgamento favorável
vai beneficiar os demais credores que não fizeram parte do processo, tá? Isso acontece porque nas obrigações solidárias existe a unicidade da obrigação. Então, como a decisão é favorável a um dos credores, não prejudicando os demais, essa decisão aproveitará aos demais credores solidários, tá? Então, o que é bom para um vai ser bom para os demais. O que é ruim para um não vai atingir os outros, tá? E no final do 274, fala que, sem prejuízo de decisão pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Então, quer dizer o quê? Que apesar do julgamento favorável a um dos credores aproveitar todos os demais credores solidários que não fizeram parte do processo, caso um credor solidário, que não fez parte do processo, exija do devedor o cumprimento da obrigação estipulada naquela decisão judicial, o devedor poderá opor contra esse credor que exigiu o cumprimento da obrigação e que não havia feito parte do processo, uma exceção pessoal que lhe diga respeito, tá? Então, em relação a isso, a gente tem que deixar bem claro que se for bom para um, será bom para todos. Se for ruim para um, não atinge os demais, tá, pessoal? Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade de se defender, tá, ok? Pessoal, até aqui nós vimos sobre a solidariedade ativa. Na próxima aula, nós continuamos a falar sobre a solidariedade passiva. Então, quem puder já começar a ler os artigos, para a gente poder debater e discutir melhor, eu vou agradecer, tá? Então, se vocês puderem realmente pegar ali e dar uma lida no código a partir do artigo 275, para a gente já comentar na próxima aula, fica uma aula, acho que mais gostosa da gente conseguir interagir. Tá bom, pessoal? Obrigada, boa noite, bom final de semana e até semana que vem. Qualquer dúvida, me chame ali no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijos!